Começa agora o Jornal Canal do Ônibus com os seguintes destaques. Comil amplia participação no setor de fretamento em Minas Gerais. Empresários de ônibus fretados ainda sentem medidas de restrição impostas pelo prefeito Gilberto Kassab e se reúnem com candidatos paulistanos. Empresas de ônibus de fretamento de Minas Gerais compram carrocerias Comil e aumentam a participação da marca no estado. Os produtos da fábrica de Erechim, no Rio Grande do Sul, já fazem parte da rotina de diversas companhias de ônibus mineiras que trabalham com fretados. Uma das mais recentes aquisições foi da empresa Pontual Fretamento, que adquiriu 35 ônibus. Todos são do modelo Campione 3.25. A Pontual possui 59 ônibus e atende a diversos grupos, como a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Servimed Comercial, Consórcio Construcap, Estrutural e Projetos Ilear Corporation do Brasil. A companhia possui garagens e pontos de apoio nos municípios mineiros de Esmeralda, Betim, Contagem, a capital de Belo Horizonte e Igarapé. Com grandes vendas, a empresa de Minas Gerais, a Comil pretende ganhar ainda mais visibilidade e despertar o interesse de outros frotistas no estado. A encarroçadora estima que a partir do ano que vem, o setor de ônibus se recupere de um 2012 afetado por renovações de frotas antecipadas no ano anterior e pela desaceleração econômica. Com a planta para ônibus urbanos, que deve ser inaugurada em 2013, no município de Lorena, no interior paulista, a Comil pretende atender a demanda maior do segmento de veículos para transportes urbanos e também ampliar a capacidade de produção de modelos para serviços rodoviários e fretamento, que terão toda a planta de Erechim à disposição. Cidades como São Paulo ainda não sabem aproveitar o serviço de fretamento por ônibus para ajudar na melhoria da mobilidade urbana. O 13º encontro da FRESP, Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo, foi marcado por otimismo em relação às perspectivas de aumento dos negócios no setor, mas também pela indignação em relação ao fato de as cidades ainda não se atentarem que melhores condições para esta forma de transporte coletivo podem ajudar no combate a problemas tão sérios como o trânsito e a poluição. Um ônibus fretado pode tirar de 20 a 40 carros de passeio das ruas. Mas além da falta de políticas que permitam mais estrutura de circulação nas cidades, medidas de restrição, como a feita por Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, vão na contramão de qualquer plano de mobilidade que privilegie o transporte coletivo. Além do deslocamento diário de pessoas, a atitude de Gilberto Kassab prejudicou até mesmo o turismo na cidade de São Paulo, como explica o presidente da FRESP, Claudinei Brogliato. Ele quis fazer uma coisa no contínuo que afetou o turismo, que é a autorização. Você tem que pedir autorização até um dia antes, meio-dia, para fazer um serviço. Não existe isso. País do mundo, em lugar nenhum. Então ele pegou no contínuo e atirou também lá no eventual no turismo. Essa autorização, tudo bem, vai uma autorização, mas é fácil conseguir isso? Não, se você entrar até meio-dia, tal, você der o roteiro, a relação, tal, você consegue. Quer dizer, a prefeitura não tem controle nenhum disso aí. É só papelada. Não tem estatística, um trabalho desse todo, eles não pegaram isso para fazer uma estatística, nada. Cadê? Para que foi feito isso? Para nada. E tem uma definição de rota, né, nessas permissões. Mas e se acontece um acidente, uma enchente nessas rotas, e aí? Não, aí se você desviar, se algum guarda da CET te pegar, você vai levar uma multa. Só serve para isso, só para arrecadar dinheiro, só isso. O presidente da FRESP diz que o poder público não trata de maneira clara a natureza de um serviço de fretamento por ônibus. Nós somos transporte privado. Mas na hora de fazer a legislação, nós somos transporte público, né?
Então, na hora de cobrar, nós somos público, né? Mas nós somos privado. Então, o poder público mistura muito isso, né? Ele quer mandar um setor privado de tal jeito que não tem condições. Ele quer colocar a mesma legislação que é de uma concessão com um transporte privado. Então, é isso que acontece. Então, o fretamento ele é um transporte privado, não público. Quer dizer, ultimamente tem tido as exigências do público, mas não as liberdades do privado. Isso aí. É isso aí que acontece com nós. É misturado isso, conforme eles querem. E por qual motivo? Desconhecimento? Não. É erro mesmo deles de achar, por exemplo, nós não temos subsídio, não temos concessão, não temos nada disso. O Estado não dá nada para nós. Nada. Então, mas a legislação que eles impõem como se fosse um transporte público, não privado. A capital paulista e a região metropolitana possuem hoje 6.500 ônibus de fretamento. Em 2009, antes de Kassab proibir os fretados em diversas regiões de São Paulo, o número de passageiros transportados diariamente era de 370 mil pessoas. No ano passado, esse número foi de apenas 250 mil pessoas, sendo que a maioria não foi para o transporte público, mas voltou para o carro de passeio. O diretor-presidente da Transfretur, sindicato que reúne as empresas de fretamento da Grande São Paulo, Jorge Miguel dos Santos, disse que a restrição na capital paulista foi fruto de um erro de diagnóstico quanto ao trânsito na cidade. O impacto não foi bom, né? Todos nós nos sentimos podados da nossa atividade. Nós somos o que a empresa de fretamento vende é a circulação, é a mobilidade. Quando você tem a mobilidade reduzida, a sua atividade está em risco. Mas felizmente, com o trabalho que nós fizemos junto com a prefeitura, foi possível identificar com eles que o setor é importante para a mobilidade, é importante para o transporte público, né? E com isso a gente vai mostrando que os melhores podem continuar trabalhando e trabalhar de uma melhor forma, né? A restrição, eu costumo dizer, foi um diagnóstico errado, e quando você faz um diagnóstico errado, você dá o remédio errado para a doença. E a restrição foi exatamente isso. Foi uma análise mal feita, de um processo mal feito, mas que hoje nós estamos corrigindo junto à prefeitura e temos certeza que o próximo prefeito vai olhar com outros olhos o trabalho do fretamento e vai inserir ele nessa estratégia de mobilidade da cidade. Além das questões de trânsito, a presença de ônibus substituindo uma quantidade maior de carros traz benefícios ao meio ambiente. Estudo encomendado pela Fresp dá um exemplo da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Se hoje todos os funcionários da empresa que usam fretado migrassem para o carro para trabalharem, o nível de emissão de gás carbônico subiria das atuais 5.200 toneladas para 19.700 toneladas por ano. Para o diretor da Expresso Line Tour, José Boico, as autoridades não compreendem os benefícios de um serviço de fretamento bem organizado. Existem autoridades que não entenderam ainda o objetivo das empresas de fretamento, ou seja, tirar automóveis da rua. Esse é o nosso objetivo. E tirar o automóvel com profissionalismo, é trazer as pessoas para dentro de um conforto, as pessoas viajando dentro de um ônibus de fretamento, sentado na sua poltrona comodamente, com comodidade, diminuindo com isso o CO2 da cidade. E as pessoas, às vezes, muitas autoridades ainda não entenderam. Esperamos que essa nossa reivindicação chegue até eles para que deem o maior atendimento, olhem para o setor de transporte de pessoas, para o fretamento, como uma ferramenta que está aí para ajudar a mobilidade urbana, não só em São Paulo, mas no Brasil. Outro benefício do fretado é que ele atende a uma demanda que dificilmente usaria transporte público, por melhor que ele fosse, como explica o diretor da Ipojucatur, Silvio Tamelini. Naquela época dos antigos proprietários, não havia uma legislação específica sobre o transporte e fretamento na cidade de São Paulo. E a coisa foi evoluindo de uns 10, 15 anos para cá, né? 20 anos. Mas aquelas empresas pioneiras do transporte e fretamento que se deslocava para o ABC, onde foi a região percursora desse segmento há mais de 50 anos,
E com o deslocamento, com a construção de indústrias nas periferias dos grandes centros, o fretamento ele foi crescendo em função da necessidade de não ter um transporte urbano que levasse o trabalhador até lá. Então foi aí que começou a crescer, nascer, crescer e sobreviver, né? Quer dizer, uma carência em relação ao transporte urbano. Hoje o transporte urbano cresceu bastante, há várias linhas, vários corredores até de ônibus, mas ainda há essa carência em vários nichos, né? A carência porque nós temos na cidade de São Paulo uma dificuldade muito grande na mobilidade urbana, né? Nós não temos o transporte adequado, falta metrô, falta um prolongamento, que a cidade ela cresce muito, né? E não tem um planejamento nesse setor. O Estado falha nisso aí. Não que estamos trabalhando em cima de uma falha, mas sim de um nicho de mercado. Mas eu saliento sempre o seguinte: o viajante, o passageiro do fretamento não é o passageiro comum do transporte urbano. Ele é um passageiro diferenciado. Para tentar reverter a situação deixada pela política de restrição, os empresários se reuniram com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo e receberam promessas de que as normas devem ser revistas. Afinal, uma demanda maior de turistas deve vir com a Copa. Seria inteligente por parte da cidade tirar mais uma opção de deslocamento desse público que vai movimentar recursos no município? Com trabalhos técnicos de Cláudio Lopes, reportagem Adamo Bazani. Você acompanhou o Jornal Canal do Ônibus. Mais informações você confere no nosso site www.canaldoonibus.com. Até a próxima!